Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Ano passado, aqui no estado, o número de casos mais que dobrou em relação a 2023. A gente vai entender agora o que é considerado trabalho escravo, análogo à escravidão também, que é um termo que a gente usa muito, né? Foi denunciado por trabalho análogo à escravidão. Paulo Ricardo Sobral vai explicar melhor isso, quais são as condições mínimas que um trabalhador deve ter, né? Diga, Paulo. Isso, Mário. A gente começa com esse dado que é bem preocupante, né? No ano passado foram registrados 77 resgates de trabalhadores em condições semelhantes à da escravidão, enquanto em 2022 tinham sido 30, ou seja, mais que dobrou, uma tendência nacional, já que no Brasil, 2023 foi um ano em que mais resgates foram realizados no Brasil ao longo da série histórica, desde quando esses resgates, essas fiscalizações começaram a ser realizadas. E é interessante a gente falar que essa data, né, esse Dia Nacional aí de Combate ao Trabalho Escravo, foi criado por causa de uma chacina, marca a data de uma chacina, onde auditores fiscais do trabalho estavam justamente investigando e fiscalizando ali uma denúncia de trabalho semelhante ao da escravidão no interior de Minas Gerais. Bom, sobre esse assunto, sobre esses números, as penalidades da Justiça do Trabalho, eu vou conversar com o juiz do Tribunal Regional do Trabalho, Pedro Arregui, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela participação no Bom Dia Espírito Santo. Doutor, o que é que se configura com um trabalho semelhante à escravidão? Por que é que existe ainda isso aqui no Brasil em pleno 2025? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todas e todos que nos assistem. Lembrando que, antes de responder a sua pergunta, é importante salientar que essa chacina, todos os responsáveis foram condenados à prisão, estão todos presos atualmente. A pena mínima para os envolvidos foi de 46 anos, a máxima de 76 anos, né? Foram assassinados servidores públicos que só estavam cumprindo o seu trabalho. Com relação ao trabalho escravo, é importante a gente salientar que tem que haver uma conscientização da sociedade, de uma forma geral, que não é mais aquele conceito antigo de escravidão, do trabalhador acorrentado, do trabalhador chicoteado, embora isso eventualmente de fato aconteça. A sociedade evoluiu, a forma de trabalho evoluiu e, infelizmente, a forma de escravidão também evoluiu. O Código Penal ele traz a previsão para penas em relação ao trabalho escravo desde a década de 40. E em 2003, houve uma mudança substancial no Código Penal, trazendo condutas específicas em relação ao que seria considerado o trabalho escravo atualmente. Lembrando que essa legislação ela é elogiada internacionalmente, ela é inovadora porque ela descreve bem diversas situações que seriam consideradas de trabalho escravo e atende às diretrizes da ONU e da Organização Internacional do Trabalho, né? Então, o Código Penal ele diz que atualmente se considera o trabalho escravo, e o Código Penal chama de condição análoga à escravidão, a exigência do empregador contra o trabalhador de trabalhos forçados, né? Aquele trabalho em que é exigido independentemente da vontade do trabalhador, também jornadas extenuantes, que são aquelas jornadas muito acima do limite legal, que é de 8 horas diárias, como regra geral. Então, você teria situações de horas de trabalho de 16, 18 semanas a fio, sem mesmo haver o intervalo o intervalo semanal de descanso, né? Você também tem a hipótese de outras condutas, que são condutas relacionadas a manter o trabalhador no local de trabalho, de certa forma, cerceando sua liberdade de locomoção. Então, é acesso ao transporte público para se dirigir aonde quer que ele desejasse, é a retenção de documentos pessoais, como a carteira de trabalho, ou como acontece muito com o trabalhador migrante, retenção de passaporte, para que o trabalhador fique ali vinculado àquela situação de trabalho. E tem também a própria outras situações equiparáveis, né? O Código Penal prevê pena mínima de 2 anos a 8 anos de prisão para o trabalho escravo, para quem for condenado pelo trabalho escravo. Juiz, e com esses dados que temos aqui no estado, de resgates principalmente, e com essas características que o senhor passou, quais são os setores
do Espírito Santo que ainda mais acabam cometendo esse tipo de irregularidade? No Espírito Santo é até uma situação específica que, quando a gente olha os dados, a média era de 34 trabalhadores resgatados ao ano, e no ano de 2023 esse número dobrou. Né? Isso também diz respeito à maior amplitude das possibilidades de denúncia que hoje podem ser feitas, né? Como o Disque 100, basta ligar o número 100 e fazer a denúncia é anônima, é gratuita. Você tem também uma amplitude maior, você tem grupos de trabalho no Judiciário Trabalhista, no Poder Executivo Federal, que também tratam de uma série de medidas para enfrentar o trabalho escravo e o próprio acesso ao judiciário. Então, a pessoa pode procurar a Justiça do Trabalho e, mesmo sem advogado, propor a sua própria ação para se proteger, né, no setor de atermação, mesmo sem advogado. Ela pode fazer a denúncia anônima do Disque 100, ela pode procurar um advogado, pode procurar o sindicato da categoria dela, ela pode procurar o Ministério do Trabalho, ou seja, as formas de se defender são amplas. E a gente vê muito aqui no Espírito Santo, como é um estado com uma considerável produção agrícola, é o local onde mais se resgata trabalhadores em regime de escravidão. Há também uma preocupação crescente com relação ao tráfico de pessoas, inclusive para o trabalho escravo, em razão do litoral, da atividade portuária do Estado do Espírito Santo. É também um motivo de preocupação e intensa vigilância das autoridades para evitar o aumento ainda mais exponencial dessa condição. Muito obrigado pelas explicações. Nós conversamos com o juiz do Tribunal Regional do Trabalho, Pedro Arregui, e a gente reforça o número para denúncias, o Disque 100, né? Esse número é válido em todo o país para denúncias de situações de trabalho semelhantes ao de escravidão. Eu volto com vocês aí no estúdio, Mário e Fabiola.